Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho mais rápido porque são muitos instrumentos para a gente ver, tá? Mas então tá, os instrumentais para exame clínico, eles são basicamente, né, o espelho de número 5, o cabo, né? Esse espelho ele pode ser substituído, é uma roscazinha, tá? A gente só desrosqueia e rosqueia de volta para colocar. Pinça porta-algodão, eu coloquei duas aqui, porque na endodontia facilita que a minha auxiliar fique com uma. Que daí ela pega uma gota e já me transfere a pinça com uma gota ali pinçada, né? Mas é de cada especialidade, tá? É um costume e hábito meu. Então, a sonda exploradora número 5, uma sonda milimetrada, né? Que é a sonda periodontal. O espelho, né, ele é utilizado para visualizar as estruturas bucais e promover a iluminação indireta na cavidade oral. É constituído por um cabo, né, que são acoplados ao espelho. E aí o dentista, né, na sua especialidade vai escolher. Eu escolho o meu espelho, né, e eu compro. Ele é côncavo, ele é menorzinho do que o número 5, porque me facilita na hora da endo, tá? Mas aí, é como eu disse, cada especialidade vai lá no dental, compra, de acordo com o que se habitua, e avisa vocês, tá? Então não se preocupe. Então os espelhos, eles, né, variam de tamanho, podem ser planos ou côncavos. Então, como eu disse, eu prefiro o côncavo, né? E possui melhor visualização. Meu Deus, quase não saiu. Possui em sua extremidade uma rosca que auxilia a sua fixação. Aqui nós temos a sonda, né, exploradora, que é um instrumental duplo, utilizado para detectar as cáries quando as pontas, né, das sondas deslizam nas faces dos dentes. Então, na endodontia, eu uso bastante para ver se ainda há teto pulpar, né? Se ali eu ainda deixei teto pulpar. Nas outras, né, nas outras especialidades, cáries, ela vai enganchar ali no buraco, né? Então, depende muito da especialidade, mas a gente utiliza para praticamente todas as especialidades, né? O exame clínico ali, ele é fundamental. A pinça, né? Então, como o próprio nome diz, ela serve para pinçar o algodão, para pinçar a gota percha, no meu caso, para pinçar, né, o que for ali necessário na hora. Às vezes quebrou, né, uma restauração, uma amálgama, uma resina, e tá ali na boca do paciente, a gente pinça aquele material. A espátula, né, para inserção de resina, eu gosto bastante de colocar no meu exame clínico, porque eu posso utilizar para colocar resina, o cotosol, né, que é meu material provisório, para selar ali a cavidade. O Riva, né, que é um ionômero de vidro, da marca Riva, gosto bastante. Então, é utilizado para inserção de material na cavidade do dente, né? Então, eu gosto bastante de ter essa espátula comigo. E a sonda milimetrada, né? Que é para fazer o exame ali periodontal. Então a gente gosta para saber como que tá a gengiva desse paciente, para inserção do grampo lá que eu mostrei para vocês, aquele grampinho ali, né? Então vai ser inserido próximo, né? Às vezes até em cima da gengiva. Então a gente vê com o exame periodontal se dá para fazer um aumento de coroa, né? Que é então a gengivoplastia que os pacientes chamam. E aí, né, os instrumentais para procedimento. Então, alguns são, né, utilizados em diversas especialidades. A carpulha é um tipo, né, de seringa utilizada para administração de anestesia. Então, a agulha vai ser rosqueada aqui e aqui dentro vai ser inserido o tubete de anestésico. Ela abre essa parte aqui, né, a gente empurra, né, tá vendo aqui que ela tem essa empurra aqui, coloca o tubete e rosqueia. Muita atenção aqui na hora de rosquear a agulha, porque ela precisa furar, né, o tubete. A espátula, né, de número 24, ela é utilizada para manipulação de diversos materiais, né? Aqui tem alguns exemplos, mas são diversos mesmo. A placa de vidro, que é onde a gente vai manipular os materiais. Em alguns materiais, o exemplo mesmo, Riva, ele vem com um bloquinho, tá, de papel, que pode ser manipulado ali o material em cima dele. O pote DAP, né, um pequeno recipiente, né, utilizado para colocarmos materiais como flúor, amálgama, resina acrílica e outros. A gente pode colocar o soro, pode colocar hipoclorito. Eu gosto de colocar o hipoclorito
num pote DAP um pouquinho maior eu compro, porque aquela cuba, né, cirúrgica, mancha e eu não gosto, né? O paciente passa a impressão pro paciente de que tá sujo. O escavador, né, o colher de dentina, como é mais comum, auxilia na remoção do tecido cariado, né? Auxilia na remoção para a gente tirar o cotosol de alguma região, auxilia para remoção de algum material que esteja atrapalhando a visualização. Essas cubas metálicas, né, são feitas de ácido inoxidável, são utilizadas para colocar soro fisiológico, álcool iodado, né, às vezes o cirurgião ali precisa. As cubas de borracha e espátula, né, são usadas para manipular o alginato, o gesso, né, então é tranquilo essa parte, né. Tem a faquinha de gesso para cortar o gesso. As bandejas metálicas, também de aço inoxidável, são de vários tamanhos, umas têm separação e servem para colocar instrumentais. Ali, ó, ela abre ali o fundinho dela para a gente inserir, né? Então, as agulhas e tubetes com soluções anestésicas. Vamos dar uma olhadinha. Os tubetes, né, com soluções anestésicas, os anestésicos são soluções responsáveis pela anestesia dos pacientes. E aí temos diversos anestésicos. Nós temos a ardicaína, nós temos a lidocaína, a mipivacaína e marcas, inúmeras marcas, né? Aí nós temos os tubetes de vidro, aqui os tubetes de vidro e aqui os tubetes de plástico. Eu prefiro os tubetes de vidro porque desliza aqui mais fácil, mas cada um, né? Então, de acordo com as suas indicações, essas soluções possuem ou não vasoconstritores, adrenalina. E aí a gente precisa ver se o paciente tem, lá na anamnese, tem alguma restrição, tá? Como que tá essa vida do paciente cardiologicamente, ele toma alguma medicação, né? Então, a gente tem que sempre conversar com o nosso paciente. As agulhas, né, elas são curtas, longas, elas são as longas, curtas, extra curtas, extra longas, e, de novo, né, vai depender do que será feito. O descarpato, né, que é onde a gente vai jogar as agulhas, né, os tubetes anestésicos após o uso devem ser descartados mesmo sobrando solução dentro do tubo, tá? Porque a gente faz o refluxo. Então, nossa, sobrou mais da metade do tubete de anestésico, joga fora, tá? Porque a gente faz o refluxo e puxa, às vezes, em sangue, vem algum material biológico do paciente. Então, em hipótese alguma, agulhas e tubetes devem ser reaproveitados, tá? Em outro paciente, ou guardados para o mesmo paciente, para outra consulta. Por quê? Porque como fica resíduo biológico, pode crescer candidíase, pode crescer algum tipo de fungo, bactéria ali dentro daquele tubete anestésico que a gente vai reaplicar ali no paciente, né? Então, não é legal. Instrumentos para cirurgia, a mesa, né? O campo cirúrgico. Quando falamos de cirurgia em odontologia, os procedimentos, né? Vários, exodontias, né? As extrações dentárias simples, remoções de dentes incluso, remoções de lesões intraósseas, biópsias e remoções de lesões mucosas oral e labial. Então, são diversas. Portanto, cada procedimento requer instrumentais específicos, além dos instrumentais básicos para a cirurgia. Então, a montagem da mesa. Então, a gente começa ali com a anestesia, o corte, né, a divulsão, a exerese, o afastamento. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui para vocês enxergarem. A síntese, né, tá ali a parte que vai fazer a sutura, tá ali a limagem e curetagem, né, os auxiliares ali, as pinças auxiliares, os anestésicos, a gaze, as curvas, né, o soro e lixo. Então, essa é a montagem da mesa, né? E aí, para que serve cada instrumento, né? Mas isso é o cirurgião dentista que precisa ter mais decorado na cabecinha. Então, para a incisão do tecido, a gente tem as lâminas de bisturi, né? Tem diversos cabos, como vocês podem ver aí na imagem. Tem o número 3, número 4, número 6, número 7. O mais utilizado é o primeiro, de número 3, tá? E aí, nós temos diversas lâminas também.
eu dar uma arrumadinha aqui pra vocês verem. Nós temos a 10, a 11, a 12, a 15, a 20, a 21, 22 e 23. De novo, né, a que a gente mais utiliza ali é 10, a 11, a 12, né? E aí, mais usadas são as primeiras, mas vai variar conforme o que cada um vai fazer, tá? Cada especialidade, cada cirurgia. A de número 12, ela é utilizada bastante para gengiva, tá? Em dentes posteriores. Às vezes um aumento de coroa, que ela é bem curvadinha, então ela abraça bem lá os molares. A 10 é utilizada nas incisões, né, maiores da pele mesmo, da mucosa. Esse aqui é para descolamento, né, do muco periósteo. Olha lá a pontinha dele, tem uma pontinha mais fina e uma pontinha mais redondinha. Então, após, né, a gente fazer ali a inserção com a lâmina de bisturi, a gente vem com esse aqui para ir descolando a mucosa, né? Vem com o descolador para ir afastando o tecido mole do osso, tá? Em extrações dentárias, né, a união dos tecidos moles em volta do dente deve ser liberado, né? Então, a gente não pode simplesmente vir com fórceps e tirar o dente. A gente precisa ter uma paciência, né, que é vir, fazer incisão, ir descolando aos poucos. Então, ele tem uma extremidade pontiaguda, né, o molde de número 9, e uma mais redondinha, mais robustinha. Mas tem os mais fininhos também, aí de acordo com a utilização de cada um. Essa é uma pinça, né, para controlar a hemorragia. Se a gente vê que tem hemorragia, a gente vai pinçar ali a região, né? Ela também é essencial ter na mesa cirúrgica. Em cirurgia oral, né, as mais utilizadas são as curvas, né? Pelo fato de que a boca é um lugarzinho escuro e úmido ali, é bem complicado chegar. Então, a gente utiliza essas curvazinhas assim, que é melhor para nós. Então, essa aqui é para apreensão dos tecidos, né? Então, olha lá, ela é serrilhadinha, né? É a pinça de Addison, mas a gente chama ela também de dente de rato, tá? Vocês vão escutar às vezes essa expressão, porque ela tem uns dentinhos ali. Tem as pinças diáfiles, né? Então, é para remoção de tecidos fibrosos, grandes quantidades. Então, ela também é serrilhadinha na ponta, tá? Ela é bem compridinha e serrilhadinha. As pinças, né? Essas também são chamadas de dente de rato, porque elas têm o dentinho lá na ponta. As pinças, né, universais para algodão, vocês já estão familiarizadas com essa pinçazinha, né, do jogo clínico, também vai na nossa mesa. As pinças russas de tecido, elas são mais largas, com extremidades arredondadas. Então, para remoção óssea, pinça goiva, também chamada de alveolótomo, né, é mais comum para remoção de osso. Elas têm as lâminas cortantes, unidas pelo cabo, cortando ou removendo partículas do osso. Tá? O osso é removido também por um cinzel, né, mas hoje a gente utiliza muito mais o alveolótomo, tá? Mas aqui também tem o cinzel para vocês se familiarizarem caso alguém use. Né? Os dois principais desenhos da pinça, né? Corte lateral e corte na extremidade final. Então, esse cinzel e martelo são pouquíssimos usados, acho que é raríssimo alguém usar, porque hoje a gente utiliza mais a nossa caneta de alta rotação para corte de dentes, mas eu trouxe para vocês verem, vai que vocês encontrem, né, por aí. Então, é um martelinho. Essa aqui é uma lima para osso, né? Se eu ver que ficou ali, eu removi o dente e ficou alguma pontinha, eu preciso limar, não posso deixar essa ponta de osso.
Preciso remover e alisar bem o osso. Ali uma broca, né? Uma peça de mão e uma broquinha seccionando o dente, né? Que quer seccionar, cortá-lo ao meio. Tá? Então, vai funcionar mais ou menos, olha lá, a imagem, né? Então, essa é uma técnica usada hoje em vez do cinzel e do martelo. As brocas são carbides, tá? São peças de mão em alta velocidade, removem corte, né? Cortical óssea. As brocas mais usadas são a 557 ou a 703 e a esférica de número 8. Por favor, muita atenção quando o cirurgião dentista estiver usando uma broca, tá? Para movimentar o sugador. Às vezes, na movimentação do sugador de vocês, a gente desconcentra ou assusta, dependendo da forma como vocês movem o sugador. E essas brocas são, como está escrito ali, de alta velocidade. Essas aqui são, né, ali, em sequência. Alta rotação, contraângulo, esse é o micromotor que vai acoplar tanto no contraângulo quanto na peça reta, que é a última ali, tá? A peça reta geralmente é muito usada em prótese, algumas cirurgias, e o contraângulo é utilizado em endo, nas cirurgias. A alta rotação também pode ser utilizada em cirurgias. Lembrando que na cirurgia é sem água, tá? A gente desliga a água e utiliza somente o soro, tá? A peça de mão deve ser em alta velocidade e torque, né? O que permite rápida remoção óssea e seccionamento do dente. A peça de mão não deve jogar água, né? Dentro do campo operatório. Né? Então, nas cirurgias, jamais a água ali. Só o soro, tá? Remover tecidos moles. Então, a gente terminou a cirurgia e vai curetar lá embaixo. Geralmente o paciente, quando ele tá com alguma lesão, ele sente bastante. Ele sente umas fisgadinhas. É ruim pro paciente, tá? Então, tem que fazer com muito cuidado. Então, é uma cureta que parece uma colher de dentina. Olha lá as pontas dela, só que maior. Tá vendo que elas são maiores? É praticamente igual, só que geralmente são curetas de Lucas, o nome delas, tá? Aí aqui nós temos uma porta-agulha, né? Uma pinça porta-agulha. Ela vai segurar bem o fio de sutura. Essa pinça aqui é utilizada mais para sutura de mucoperiosteal, tá? É mais nos retalhos mesmo, lá na periodontia, quando faz cirurgias periodontais. É muito utilizada. Aqui é um exemplo, ó, de sutura, né? A gente faz essas amarrações ali na pinça mesmo para vir dar o nó, né? Então, por isso tem que ser aquela porta-agulha. Pinça hemostática eu já mostrei para vocês, né? Olha lá, apunhalando a agulha, né? Para fazer o fechamento das incisões. Esse é o fio e na ponta ela tem como se fosse um anzol, tá? Agulha, não vai chamar de anzol não, mas é como se fosse um anzolzinho. Eles são assim, ó, tá? Aqui é um exemplo, né, de ele tá realizando ali uma sutura. Então, é um fio de sutura, né? Ele tem 3 zeros, né? 2 zeros. Na caixinha vai estar escrito igual aqui, ó. 3 0, 2 0, né? O cirurgião dentista vai te falar e você vai pegar na caixinha. E se não tiver na caixinha, tem na própria... Ele vem soltinho assim. Aí tem que abrir esse envelopezinho aqui, tá? Com a luva cirúrgica. E aí abrir esse envelopezinho, ele tá aqui dentro. Então, esses são os fios reabsorvíveis, né? Então, a gente em cirurgias maiores, que não vai, por exemplo, reabrir, né? Pra tirar o fio, o organismo consegue absorver esse fiozinho. Cuidado, que eles são caros, então tenha muita compaixão do dentista. Vamos lá, essas são as tesouras, né? Tesouras para sutura, né? Cortar o fiozinho ali. Eu gosto bastante dessa longa, que ela chega nos lugares, né? Bem tranquila. Esses aqui são os afastadores, ó.
Esse aqui é um afastador que possui um ângulo. Instrumentais usados para afastamento de tecido mole, então, né? Bochecha, língua. Esse aqui é o afastador mais comum que vocês vão ver. Esse aqui é o de língua, né? Mas a gente utiliza o afastador de bochecha para língua também. Tá? Esse é um tipo de afastador. Esse é outro tipo, o de Minnesota, é o mais utilizado, que é esse aqui. Tá? Afastador de língua. Eu coloquei aqui o espelhinho porque a gente utiliza bastante o espelhinho também para afastar a língua, a bochecha. Esse aqui é o que menos a gente vê, tá? Mas coloquei aqui porque vai que vocês encontrem por aí, né? Então, esse é um afastador de tecido mole, né? Brioche. Esse aqui é um instrumento para manter a boca aberta, né? Então, o paciente morde e mantém afastado. Esse aqui é um afastador também. Eu, particularmente, nunca vi esse afastador. Mas, de novo, eu trouxe, né? Para vocês terem ciência. Esse aqui é um abridor de boca, Molt, né? Abridor mais utilizado em criança. Esse aqui é o sugador, né? Temos dois tipos, né? Para cirurgia. Eu, particularmente, prefiro da primeira imagem, tá? Ele entope menos o sangue coagulado. Esses aqui são utilizados para irrigação, né? Na hora da cirurgia, com essa seringa aqui que a gente coloca soro. Eu gosto de deixar na capinha e abrir aqui com uma tesourinha estéreo, abrir essa pontinha. Ah, porque às vezes eu preciso aproximar mais, e aí para não agulhar o paciente, eu fico com a capinha e abro só a pontinha. Mas é algo particular meu, tá? Esse aqui é para prender, né, no campo cirúrgico, aqui, prende lá no paciente e passa o sugador. Aqui são as alavancas, a reta e as de ângulo são as alavancas. Não se preocupem com numeração, tá? Porque isso aí é o dentista que vai ter que saber e ele vai te passar. Essas aqui são para ápice, né? Elas são retas, essas podem ser curvadinhas, essas são as chamadas bandeirinhas. E elas são compostas por cabos, haste e lâminas, né? Essa aqui é uma alavanca reta, essa aqui é curva, né, para luxar os dentes e raízes inferiores. Esse aqui é um joguinho, né, que é composto por três, geralmente a gente compra assim, que é uma reta com lâmina triangular e duas lâminas curvadinhas. Então, tem essas aqui também, em forma de bandeirinha, né, a gente chama de bandeirinha. Os fórceps. Aí tem uma variedade de fórceps, né? Que são para arcada inferior, superior. Que tipo de fórceps eu vou usar? Não se preocupem. Quem tem que cuidar disso é o cirurgião. Tá? Mas o número 1 lá, para dentes superiores. Fórceps 150, pontas ativas, né? Que serão posicionadas na face vestibular e palatina. Ou seja, para superior também. Ó, eu sempre brinco com as meninas assim, ó. O 18L é em inglês, né? Left to right. Então, eu brinco assim, ó. Que o R sempre lembram do joinha. Right é certo. Então, é sempre o direito, tá? O joia você faz com a mãozinha direita. Então, se o R é o direito, consequentemente, o L é o esquerdo. Tá? Aqui tá errado, tá bom? No slide. Agora que eu percebi que estava errado. Mas é superior esquerdo e direito, tá? Então, molar superior, né? Olha lá. Right significa direito e no forceps, letra L, left, tá? Aqui tá certo. Então, aqui essa tabelinha, ó. Tirei um print, se vocês querem decorar aí os números, os lados, né? E aí, cabe ao cirurgião dentista saber, né?
e que ele vai usar. Esse aqui, ó, como eu falei lá, parece uma colher de dentina. Olha lá. A cureta de Lucas, tá? Ela também tem as numeraçõezinhas. Os cinzéis para osso. Limas para osso. Parecem umas limas mesmo. Essas aqui são um pouco cônicas, né? Dependendo do lugar. Materiais para pério. A caixa, né? Aí tem os afastadores, a pedra. As sondas milimetradas. Elas podem ser de 2 lados, né? Então, aqui são já mostrando para vocês a lâmina, o pescoço e o cabo. Ó, aqui é a Macau, né? São as curetas já. Aqui são curetas, ó, elas são afiadas, elas têm lâminas. Aqui é a sonda, aqui é a pinça, tá? Aqui é a sonda exploradora, os extratores, né, que são as curetas. Então, elas são Macau, de número 4 a 8, 7, 6, 1, 10, 11, 12 e as pontas Morse, tá? As curetas são essas daqui. A gente utiliza muitíssimo ultrassom, né, que tem a mesma finalidade das curetas. Ultrassom, ele pode ser assim, esse grandão tá na cadeira, e esse aqui é onde fica as canetas, tá? Ponta